queridos amigos, esse é mais um capítulo do programa Em Casa com Joana de Ângeles e nós queremos conversar com esses amigos que se encontram em casa, isolados para protegerem a si mesmos e ao próximo nessa época de pandemia, amigos que se encontram trabalhando, circulando pela rua de máscara para ajudar a humanidade durante essa crise que ora enfrentamos. Nós, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, recorremos à mentora Joana de Ângeles para buscar esperança, coragem, entendimento nesse grave momento pelo qual estamos mundialmente passando. E encontramos algumas páginas psicografadas pelo querido médium Divaldo Franco no ano de 2006 e que estão publicadas na revista Presença Espírita de setembro e outubro de 2006. Para quem desejar ler o material na íntegra. Nós vamos conversar um pouco trazendo alguns elementos que a mentora coloca nesse texto. Ela diz que se opera na Terra a grande transição que a gente já vinha esperando, que o Espiritismo já fala há muito tempo, e nós vemos o nosso planeta sofrido, tendo modificações importantes tanto na sua estrutura física, como na sua constituição moral. Os espíritos que o habitam estão lentamente sendo substituídos por outros mais elevados que vão impulsionando o nosso mundo rumo a um progresso moral, rumo à sua evolução. Aqueles espíritos que são insistentes no apego excessivo à matéria, nos desmandos, na sensualidade, na vileza, no ódio, estão devagarinho sendo recambiados para mundos mais primitivos, onde eles terão oportunidade de fazer brotar dentro de si essa visão maior, essa necessidade de se melhorar, de progredir, e também vão poder contribuir com aquilo que já conquistaram em si mesmos, com aquilo que já desenvolveram e já conheceram, para aqueles irmãos que se encontram lá na retaguarda. E temos ainda aqueles espíritos que se encontram nas regiões inferiores há tanto tempo e estão tendo oportunidade de reencarnarem uma vez mais aqui no planeta para poderem desfrutar da oportunidade de trabalho, de aprendizado, modificando seus hábitos e terão a oportunidade de dar continuidade ou então também de serem transferidos para outros locais de acordo com a sua estrutura nesse momento. E os espíritos nobres, missionários do amor e da caridade de outras esferas, estão se reencarnando na Terra para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, propiciando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Diz a Joana de Ângeles que não são somente os cataclismos físicos que hão de sacudir o planeta, como a gente bem vem observando, e são resultados da lei de destruição, da mesma maneira que o outono que derruba as folhas das árvores para prepará-las para o inverno, mas que logo depois, na primavera, vem a brotar novamente todos os seus ramos em plenitude. Então, a gente vê que os combates se apresentam individuais e coletivos. A loucura decorrente do materialismo tem tomado proporções alarmantes no nosso planeta. A gente vê os lares se desorganizando, os relacionamentos afetivos com muita dificuldade, as oficinas de trabalho se transformando em locais de competitividade enorme, as ruas em locais de luta, de crime. Então, essas ocorrências são apenas o começo dessa grande transição, porque a fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Nas palavras da mentora, há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. Nós sabemos que a colheita é inevitável com relação à sementeira que nós fazemos, seja essa colheita rica de grãos abençoados ou de venenos, né? Porque as leis da vida, elas são muito firmes nesse sentido. Toda objeção que nós lhe fazemos se converte em aflição.
Mas da mesma maneira, o progresso é inevitável. E aquilo que não vai sendo conquistado através do dever, vai sendo pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Diz a mentora o seguinte: a melhor maneira de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma harmonia exterior será conquistada se não partir dessas mudanças nas paisagens íntimas, onde estão instalados os nossos hábitos. Aqueles hábitos de natureza perniciosa devem ser substituídos devagarinho por aqueles saudáveis, que propiciem bem-estar e harmonia emocional. Diz Joana de Ângelis que é na mente que se encontra a chave para que seja operada a grande mudança. Quando nós temos o domínio sobre ela, os nossos pensamentos podem ser canalizados de maneira edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que vêm se operando no planeta. Não é necessário que nós nos sensibilizemos em demasia, que sofremos com relação a tudo que nós temos visto se operar no planeta, mas especialmente que nos tornemos exemplos de harmonia, de alegria, que nós possamos conquistar esses elementos dentro de nós. Isso vai se refletindo no mundo lá fora, vai se refletindo naquelas pessoas que nos rodeiam. O bem, diz a Joana de Ângelis nessas palavras, o bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Mas como nós vemos que nós temos poucos exemplos de júbilo, aqueles exemplos de desespero acabam aparecendo mal, mas aqueles exemplos de júbilo, como são mais escassos, os exemplos de desespero acabam aparecendo mais e fazendo com que a gente pense que eles são mais fortes. Mas segundo a mentora, não, são justamente os exemplos do bem, aqueles que chamam mais a atenção do ser humano. A grande transição prossegue, ela se faz necessária e a única alternativa que nós temos é examinar exatamente as ocorrências, buscar compreender o sentido maior dessas ocorrências e cooperar para que as sombras que tem no mundo possam ser diminuídas pelo sol da imortalidade. Diz ela, nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte física, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifesta em toda parte. As mudanças que vêm se operando, elas trazem uma valiosa contribuição, que é justamente erradicar o sofrimento das paisagens espirituais da Terra. A dor momentânea que nos fere, nos chama para que possamos observar as necessidades mais imperiosas de seguir a correnteza do amor e da paz. Diz ela que logo passado o período de aflição, vai chegar o de harmonia e até lá todos os investimentos devem ser de bondade, de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 737, que aquilo que nós entendemos por flagelos faz parte da necessidade da evolução. Para que possamos evoluir em alguns anos aquilo que teríamos levado séculos para conseguir. E eu me recordo de alguns anos atrás, quando eu fazia um treinamento para a prevenção de suicídio, eu escutei um relato que me sensibilizou muito. Era o relato de uma senhora cuja amiga perdeu a visão num lento processo degenerativo. De tempos em tempos, essa pessoa ia à praia, olhava o mar
E a cada vez que ela estava lá, ela percebia o quanto ela tinha perdido da visão, porque ela observava a linha do horizonte e a visão ia se estreitando, até que chegou o momento em que ela perdeu completamente a visão. E ela diz que justamente naquele momento ela passou a perceber o mar, tocando seus pés, a sensação dos pés na areia, que ela não percebia, porque ela estava extremamente focada na dificuldade da visão e no quanto ela ia perdendo a visão. Hoje, nós nos encontramos em meio a uma pandemia que assola o mundo inteiro. O que nesse momento nós estamos enxergando melhor? Será que nós estamos olhando realmente para aquilo que importa? Será que nós estamos percebendo a beleza interna daquele companheiro, daquela companheira que vive conosco? Ou da nossa própria companhia, quando nós temos somente a ela? Será que nós somos uma boa companhia? Se não, vamos trabalhar para que possamos nos tornar uma boa companhia para nós mesmos. Porque sem as fugas para o mundo externo, para os intermináveis afazeres, o que resta é a nossa própria companhia. Que no final das contas é justamente onde nós podemos atuar para melhorar as nossas vidas. Será que nós estamos enxergando melhor os nossos filhos? Aqueles que vivem com filhos? Enxergar suas necessidades? Será que nós respeitamos essas necessidades? Ou queremos impor intermináveis atividades de organização das coisas materiais ou das atividades escolares? Ou ao contrário, será que nós os largamos à própria sorte, negligenciando essas necessidades de afeto e de atenção para dar conta do home office? Será que nós estamos enxergando melhor os nossos pais, para aqueles que os têm ainda na Terra, a sua fragilidade perante a Covid, a necessidade do resguardo ainda maior, a dificuldade de contatar o mundo através da tecnologia disponível, ou a depressão por ter de abrir mão de algumas atividades na rua, ou a vida numa casa de convivência para idosos. O chefe assustado, tendo de dar conta dos afazeres e transbordando ansiedade. O subordinado que tem família, contas para pagar e precisa de apoio financeiro e moral. Aqueles funcionários que estão sendo demitidos, como serem absorvidos novamente no mercado de trabalho. E enquanto isso, de que maneira é possível auxiliar para que não passem fome? Os moradores de rua, nas suas necessidades de higiene, de alimentação, para se protegerem do vírus. As famílias enlutadas que se despediram dos seus entes queridos, que regressaram à pátria espiritual. Os espíritos que desencarnam. A desencarnação em massa, como nós chamamos e que sabemos adrede programada. Nós pudemos escutar nesses dias uma das falas do querido Divaldo Franco, onde ele coloca que ele não tem medo do vírus, porque ele sabe que se vier o advento da desencarnação, o vírus é apenas um mecanismo. Se não fosse o vírus, seria outra coisa. Mas apesar disso, isso não faz com que ele e as pessoas que convivem com ele se cuidem menos, pelo contrário, estão todos lá, isolados, ninguém entra, ninguém sai. Nós, da Associação Médico Espírita, da mesma maneira, estamos cada um nas nossas casas, realizando os trabalhos todos à distância, os momentos de trabalho com o Evangelho no lar, momentos onde nos conectamos utilizando os aplicativos disponíveis para fazermos irradiações, unidos em pensamento, matarmos a saudade. Então, podendo usar esses recursos para não ficar parados, mas também para seguir as orientações das autoridades e ficarmos mais em resguardo, mas sem o medo de pegarmos o vírus, sem o medo da desencarnação. Será que nós temos algum vizinho que faz parte do grupo de risco e que não tem ninguém que possa sair para fazer compras no mercado, na farmácia? Será que eu posso fazer esse papel? Ou posso mobilizar para que alguém o faça, ou pedir ajuda se esse mesmo vizinho for eu, ou não ter a resposta desejada da parte dos outros, porque lidar com a ingratidão dos outros também é um exercício moral.
deixar o outro com a sua própria neurose, cuidar da nossa, o que já é bem trabalhoso? Será que estamos parando de culpar os outros pelas nossas próprias dificuldades? De guerrear com as autoridades governamentais, muitas vezes irresponsáveis? Não que não possamos ter os nossos posicionamentos políticos, ideológicos, mas importa lembrar que todos somos falíveis e que se nós estivéssemos naquela posição não seria nada fácil. Será que nós teríamos inteligência, coragem, perseverança suficiente para assumir aquela posição? Porque o poder, ele faz com que apareçam as nossas debilidades, as nossas dificuldades, a nossa sombra, os nossos instintos mais embrutecidos. Às vezes a gente acha que não tem mais esses instintos, esse primitivismo todo, mas basta acontecer alguma situação que nos desagrade e esses mesmos elementos brutos se fazem bem visíveis. O Espiritismo tem me ajudado a perceber que a espiritualidade maior é de uma misericórdia e de um amor tão imenso que faz todo o possível para amenizar as dores que nós mesmos criamos para a gente. Porque se está no nosso destino perder uma mão, a gente acaba perdendo apenas um dedo. Nós sofremos por causa do dedo, mas a gente não sabe que o planejamento era ter perdido a mão, mas a espiritualidade faz um movimento incrível para nos ajudar a reduzir ao máximo essas dores. E o que nós podemos observar durante a pandemia é que nós estamos construindo hospitais nos locais dos estádios de futebol, nos debruçando sobre os laboratórios de pesquisa em busca da cura para a Covid-19, né? Não estamos conseguindo fazer uma terceira guerra mundial, porque nós estamos muito ocupados tentando sobreviver, ainda que muitos em guerra consigo mesmos e com os demais, ainda que alguns países passando a perna uns nos outros para o privilégio em relação a compras de equipamentos de proteção. Mas nós estamos sendo estimulados a cuidar do nosso próximo, principalmente dos mais frágeis, que muitas vezes são aqueles que já cuidaram de nós na nossa infância, ainda que em alguns lugares se tenha outorgado o papel de Deus de escolher quem vive e quem morre. Nós temos visto a humanidade estar igualada, diferentes classes sociais, localizações geográficas, sistemas políticos. O vírus ataca todos igualmente. E aí nós perdemos a ilusão do controle, de um controle que nós nunca tivemos. O chamado é para que paremos de buscar culpados nos outros e olhemos para a nossa pequena responsabilidade. Aquilo que nós podemos fazer. Melhorar as nossas disposições internas, os nossos pensamentos, torná-los mais positivos, vigiá-los, fazermos esse esforço de mudança, nossos hábitos, nosso comportamento, o que nós podemos fazer para tornar a vida dos outros melhor também. Se eu tenho um pão, por que eu não divido esse pão com aquele que não tem? Se eu tenho um pouco de conhecimento, se eu tenho amor, por que não ajudar a acalmar os corações que sofrem? Nós estamos convidados a nos apressar na melhoria. Chegou a hora do mundo competitivo se transformar num mundo cooperativo. O mundo competitivo, aquele do olho por olho, dente por dente, do código de Hammurabi lá de trás, deve ceder lugar a esse mundo cooperativo de amar, de fazer bem ao próximo e fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito para a gente, do código de Jesus. Esse momento difícil vai passar, como todos os momentos de crise, de transição, pelo qual o nosso mundo já passou. Nós desejamos a todos que fiquem em paz, com muita fé e muita esperança e que possamos passar juntos por esse período de turbulência, alcançando em breve o período de paz e de felicidade tão almejadas. Muita paz!